serviremos a Deus, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Louvado seja o menininho Jesus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, pais, evangelizadores, cuidadores de crianças e adolescentes. Meu nome é Ana Paula, eu moro em Ribeirão Preto, está aqui, estado de São Paulo. Participo do grupo de oração Cristo Ressuscitado e do grupo de oração infantil Heleninha Guerra e o grupo de adolescentes São João Paulo II. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como falar com as crianças e adolescentes sobre a morte, como levar as crianças e adolescentes a entender sobre perda, sobre como viver o luto, né, da perda, da morte, nessa visão da fé. Nós sabemos que lidar com a perda não é algo que nós somos ensinados no dia a dia, mas a morte, ela faz parte do ciclo natural da vida e por isso não precisa ser um tabu em nossas conversas. Então, como fazer? Em alguns momentos eu vou utilizar algumas coisas lúdicas para que vocês possam conversar, servir de meios para vocês utilizarem também com eles, ok? Então, primeiro, nós precisamos falar sobre o plano de salvação. Falar para as nossas crianças e adolescentes sobre um Deus Pai Criador de todas as coisas, que Ele tem um plano de amor. Ele sempre teve e tem para cada um de nós um plano de amor. E desde toda a eternidade, Ele sonhou com a presença, a nossa unidade junto com Ele, a nossa presença, a nossa intimidade junto com Ele. Ele criou todas as coisas, mas Ele deseja que estejamos com eles um dia. E nós sabemos que o pecado entrou no mundo e a morte é uma das consequências do pecado. E nós sabemos então que Jesus, o Pai, envia Jesus para a nossa salvação, restaurando a nossa história, religando-nos ao céu. Por isso Ele morre, ressuscita. Ele morre, ressuscita e Ele promete para cada um de nós uma morada, a morada eterna junto do Pai. Jesus que veio nos dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morrer, reviverá. Então, o Senhor nos dá essa palavra, esse conhecimento e nos mostra que essa é a nossa esperança. A cada dia o Espírito Santo é aquele que vem fortalecendo a nossa fé nessa crença, na crença da vida eterna, onde a igreja vai nos ensinar a cada dia no creio na vida eterna. Então, antes de qualquer coisa, as crianças e adolescentes precisam estar familiarizados com esse saber, para que eles possam experienciar isso e quando a morte chegar para pessoas perto dele, eles tenham a fé na ressurreição, a fé em Jesus. Então, que eles já comecem a esperar, né, crer nessa esperança de eternidade, de vida eterna junto de Deus. Então, como falar com crianças e adolescentes, né? Como dar essa notícia? A gente precisa ser claro, a gente precisa falar de uma forma simples, concreta, para que ele não esconder, para que eles possam entender, né? Eles têm o direito de saber. Não ficar também inventando histórias para poupar a criança, ou mesmo evitar termos vagos como: o vovô dormiu para sempre, fez uma longa viagem, a vovó descansou, virou uma estrelinha no céu. Tudo isso vai confundir a cabeça da criança, porque eles tendem a entender tudo num sentido literal e criar uma expectativa de que o ente querido voltará no futuro. Frases também como: quando você morrer, você vai ver o falecido. Isso é uma verdade, mas pode colocar, se a gente ficar insistindo nisso, pode colocar no coração da criança o desejo de querer morrer para estar ao lado do falecido, né? Da mesma forma, quando as crianças e adolescentes não têm experiência de Deus, de vida eterna, e nós ficamos falando para eles: olha, foi Deus que quis, né? O Papai do céu quis assim, levou ele para o céu, né? Tá precisando dele lá no céu.
Se eles não têm essa experiência de Deus, de vida eterna, eles nunca ouviram falar sobre a eternidade, eles vão começar a acreditar que o Papai do Céu é muito mal, porque levou o seu ente querido. E a gente fala de um Deus bom, né? Mas que Deus bom é esse que leva quem eu amo? Sabe, todos nós passamos pela fase do luto. A fase do luto entra na negação, começa pela negação, em que a gente começa a negar a morte do outro. Raiva, passamos depois a ter raiva, questionamentos, né? O segundo momento. Depois até querer barganhar com Deus. Olha, se eu for bonzinho, você traz o vovô de volta, né? E quando a criança começa a superar isso, ela entra na fase da depressão, em que uma dor muito forte, intensa e muito sofrimento começa no coração dela, né? Até ela chegar à fase de aceitação, em que a perda passa a não tomar tanto espaço na sua vida, e ela passa a voltar a ter vontade de fazer outras coisas para seguir em frente e superar a perda. Por isso, muitos comportamentos e reações são comuns nas pessoas e até nas crianças, como tristeza, crises de choro, de raiva, irritabilidade, agressividade, né, violência. A criança passa a ter insônia, pesadelos constantes, medo do escuro, até chegar a ter pânico, pavor, dificuldade em ficar sozinha, de não querer brincar mais ou interagir com outras crianças, se isolar. Aí começa a ter problemas na escola, no rendimento baixo, escolar baixo. Ela começa com falta de apetite ou começa a comer de forma excessiva, né? E também irritar-se quando fala do falecido, ou mesmo começa a falar sem parar sobre o falecimento da pessoa. Então tudo isso são coisas comuns, porque criança na idade pré-escolar, elas têm essa ideia de retorno. Para elas não existe isso para sempre, né? Então o papai morreu, mas uma hora vai voltar, ele foi fazer uma viagem. Já entre os 5 e os 10 anos, ela já começa o conceito real de morte. Só que para ela, a morte é para os outros, né? Não para ela ou para aqueles muito próximos, para os desconhecidos. Já os adolescentes têm reações semelhantes à do adulto, mas eles tendem a externar sentimentos de uma forma muito expressivas ou muito tímidas, ou ficar muito calado ou muita revolta com a perda. Além disso, essa fase da adolescência é a fase da onipotência. Eles são super-heróis, os próximos são super-heróis. Então, quando perde, quando há morte, isso afeta a onipotência e eles tendem a não querer aceitar a morte de fato. Por isso vem questionamentos, né? E agora a casa, a escola não vai ser a mesma, né? Coisas vão mudar em casa. Ou eu estou muito assustado, né? Por que isso aconteceu? Será que foi minha culpa? Né? As datas especiais que a gente passa começam a ficar muito tristes, né? E se eu estiver triste, zangado, né? Eu posso ficar triste, zangado, o que eu devo fazer, como eu devo agir? Então é preciso que eles saibam, em primeiro lugar, que Deus Pai, Deus é nosso Pai e cuida de cada um de nós, está cuidando daquele que faleceu, está cuidando de nós aqui agora. Jesus é nosso irmão. Jesus também passou pela experiência de perder o seu pai José, né? Jesus soube o que é a morte quando ele perdeu o seu pai adotivo São José. Também Nossa Senhora foi aquela que perdeu o seu filho Jesus na cruz. Então nós temos uma mãezinha que também sabe da nossa dor, sabe do nosso sofrimento. Nós não estamos sozinhos. Nós temos também a nossa família que está conosco. Nós temos os amigos também que estão conosco, que podem nos dar força. Também a igreja, né? Na evangelização nós podemos ser uma força muito grande também para as nossas crianças e adolescentes nesse momento, né? Nós sempre terão pessoas perto dele, você não está sozinho. Além disso, o Espírito Santo é aquele que está sempre nos fortalecendo nessa fé viva
de crer que Jesus morreu, nos salvou e que nós ressuscitaremos um dia junto de Deus. Por isso, eles precisam entender que eles podem ser felizes de novo. O Papa Francisco, há um tempo atrás, muitas crianças mandaram cartas para ele e ele compilou algumas dessas cartas e escreveu um livro. E numa das cartas, uma criança de 7 anos pergunta para ele: querido Papa Francisco, minha mãe está no céu, vão crescer asas de anjo nela? Ele disse assim: não, não, não. Sua mãe está no céu, bonita, esplêndida e cheia de luz, mas não vão crescer asas nela. Ela ainda é sua mãe, a pessoa que você conhece, mas está mais radiante do que nunca. Então precisamos fazer com que as crianças possam entender que elas estão junto de faleceram, elas estão junto de Deus, mas que nós precisamos guardar essa lembrança. Tivemos também a experiência de uma criança, de uma adolescente que perdeu o pai um mês antes do Dia dos Pais. E quando chegou no Dia dos Pais, na evangelização, as crianças foram fazer um cartão para os pais e ela disse: eu não tenho pai para fazer. E nós fizemos ela entender que sim, ela tem um pai que está lá junto de Deus. E nós questionamos: você não crê na vida eterna? Você não crê em Jesus? Crê na vida eterna? Então ele está lá junto de Deus. E ela entendeu isso. E ela escreveu uma carta, uma carta muito bonita para o pai, colocou no envelope e colocou lá no sacrário, na crença, na fé de que Jesus iria levar aquela carta para o pai. Então, quando as crianças também nos pedirem, no caso do velório, para ir no velório, a gente pode deixar, se elas quiserem, deixar ver o falecido, se elas quiserem, não fazer nada obrigado, né? Levar flores também é um jeito especial de despedir do ente querido também. Conversar sempre que eles quiserem, deixar eles expressarem os sentimentos, não menosprezar a dor que eles estão sentindo, buscar voltar à rotina de uma forma tranquila. Brincadeiras, teatro, fantoches, desenhos, jogos, livros, são atividades que a gente pode também fazer com eles, né? Além disso, rezar com eles e rezar por eles também, né? E quando isso não passar, né, a gente precisa entender que às vezes é preciso buscar a ajuda de um psicólogo, de um profissional para ajudar essas crianças nesse momento de luto. E principalmente saber do amor de Deus, o amor que Deus tem por cada um deles. Deixar que o Espírito Santo faça a obra de consolo, de fortalecimento, de trazer a paz na vida de cada uma dessas crianças e adolescentes. Amém? Não tenham medo de falar da morte, mas ao falar da morte, fale da ressurreição e a vida em Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, queridos pais, evangelizadores e educadores. Deus os abençoe. Eu e a minha família serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos